O período entre a última parte do Antigo Testamento e o surgimento de Cristo é conhecido como período intertestamentário. Durante esses anos, não houve mensagens proféticas de Deus, motivo pelo qual alguns o chamam de 400 anos de silêncio. Nesse intervalo, a atmosfera política, religiosa e social da Palestina passou por mudanças significativas. Muitas dessas transformações foram previstas pelo profeta Daniel, nos capítulos 2, 7, 8 e 11 de seu livro, coincidindo com eventos históricos que ocorreram nesse tempo. Israel estava sob controle do Império Persa, entre 532 a 332 a.C. Os persas deixaram os judeus praticarem sua religião, com pouca interferência, até mesmo dando-lhes permissão para reconstruir e adorar no templo, segundo Crônicas 36, 22, 23, Esdras 1, 4. Esse período inclui os últimos 100 anos do Antigo Testamento, e aproximadamente os primeiros 100 anos do período intertestamentário. Esse tempo de paz ocorreu bem antes da tempestade. Alexandre, o Grande, derrotou Dário da Pérsia e introduziu o domínio grego ao mundo. Educado por Aristóteles, Alexandre possuía um vasto conhecimento em filosofia e política gregas. Ele insistiu na promoção da cultura grega em todos os territórios que conquistou. Como resultado, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido para o grego, criando a versão conhecida como Septuaginta. Embora Alexandre permitisse liberdade religiosa aos judeus, ele promovia intensamente os estilos de vida gregos. Isso não foi benéfico para Israel, pois a cultura grega, sendo humanista e mundana, era vista como uma ameaça à fé e aos valores judaicos. Por volta de 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina, colocando toda a Judéia sob o controle de César. Isso resultou na nomeação de Herodes como rei da Judéia, pelo imperador romano e pelo Senado. Sob esse governo, os judeus foram fortemente controlados, e o Messias acabou sendo executado na cruz romana. As culturas romana, grega e hebraica se misturaram na Judéia, onde as três línguas eram comumente faladas. Depois que Alexandre morreu, a Judéia foi reinada por uma série de sucessores, culminando com Antíoco Epifânio. Ele fez muito mais do que apenas recusar liberdade religiosa aos judeus. Em mais ou menos 167 a.C., ele aboliu a linha do sacerdócio e profanou o templo com animais impuros e um altar pagão, veja Marcos 13:14. A resistência judaica a Antíoco restaurou os sacerdotes e resgatou o templo. O período que seguiu, no entanto, foi de guerra e violência. Durante a ocupação grega e romana, surgiram dois importantes grupos políticos e religiosos. Os fariseus acrescentaram a lei de Moisés por meio da tradição oral, considerando suas próprias leis mais importantes, Marcos 7:1-23. Embora os ensinamentos de Cristo, frequentemente, concordassem com os dos fariseus, ele criticava seu legalismo e falta de compaixão. Os saduceus, representando os aristocratas e ricos, tinham um grande poder no Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte. Eles rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, exceto os de Moisés, não acreditavam na ressurreição, e admiravam muitos gregos. Essa série de eventos, que prepararam o palco para a vinda de Cristo, teve uma grande influência no povo judeu. Tanto os judeus, quanto os pagãos de outras nações, estavam descontentes com a religião. Os pagãos começaram a questionar a validade do politeísmo. Romanos e gregos se afastaram de suas mitologias em direção às escrituras, que podiam ser lidas em grego e latim. Os judeus, no entanto, estavam desanimados com a situação. Mais uma vez, foram conquistados e oprimidos. A esperança estava acabando, e a fé mais ainda. Eles estavam convencidos de que a única coisa que podia salvar eles, e a sua fé, era a aparição do Messias. O Novo Testamento conta a história de como a esperança surgiu, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. A realização das profecias, por Cristo, foi antecipada e reconhecida por muitos que o procuraram. As histórias do centurião romano, dos magos e do fariseu Nicodemos, mostram como Jesus foi reconhecido como o Messias, por aqueles que viveram no seu tempo. Os 400 anos de silêncio foram quebrados pela história mais maravilhosa jamais contada, o Evangelho de Jesus Cristo.